Fala, Fiel, tranquilo? Quarta-feira agitada no nosso timão. Vamos trazer agora todas as informações atualizadas do Corinthians e o timão que recusou uma proposta de 186 milhões de reais pelo Yuri Alberto. A CBF mudou a data de estreia do Coringão no Campeonato Brasileiro e também tem jogador do Corinthians que não respeitou a folga concedida pela comissão técnica e foi para o centro de treinamento treinar para a final do Paulistão. Isso é de valorizar, hein, Fiel? Então vamos trazer tudo agora no vídeo de agora. Já se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, e deixa seu like aí que ajuda a gente demais. Vamos pro vídeo. Como foi possível sair disso aqui para esse outro cenário completamente diferente? Pode soltar, tentou passar, limpou, bateu! Yuri Alberto é a prova de que a confiança é tudo no futebol. Na única bola que eu recebi ali em chance de gol eu pude matar, então só agradecer a Deus pela oportunidade, por estar marcando mais uma vez em um jogo decisivo como esse, em um derby. O camisa 9 realmente tá de parabéns. Se tornou o jogador mais aplaudido nos jogos em Itaquera e sempre tem o nome gritado por toda a arena quando é substituído. Também não é para menos, os números comprovam. Artilheiro da temporada passada com 31 gols, artilheiro do time nesse ano com 7. E agora Yuri vai em busca de duas marcas históricas. Ele já é o segundo maior goleador da arena com 39 gols, 3 a menos que Romero e tá só 2 atrás do paraguaio quando o assunto é a artilharia máxima no século do Timão, com 64 gols. Isso sem contar que o atleta já tem mais de 100 gols na carreira. Para ser mais exato, 104. Yuri e o esloveno Česko são os únicos atletas do mundo, nascidos no século XXI, que ultrapassaram a barreira centenária na carreira. Inclusive, o gol no domingo foi o quarto dele contra o Palmeiras. E agora ele tem só um a menos que os artilheiros do derby nesse século: Rafael Veiga, Luiz Adriano e Romarinho. Um gol que foi fundamental. Isso não dá tranquilidade, a gente tem que continuar trabalhando. A gente sabe que 1 a 0 é um resultado muito difícil de segurar como foi hoje. Ainda mais no final do jogo, eles deram um calor na gente ali, a gente quase tomou o gol de empate, mas graças a Deus a gente sai daqui vitorioso, a gente vai trabalhar bastante durante esses dias que a gente tem. Trabalhar principalmente para se recuperar das dores, né, Yuri? Também tô com um problema no ombro que eu não sei como que eu consegui jogar hoje. Vocês podem ver ali nos duelos, eu perdi todos, eu não tô conseguindo segurar nenhuma bola, Mas essa dor vai passar, até porque a boa fase tudo cura. As barrigadas e os tropeços ficaram para trás. O novo Yuri Alberto é só amor. Seleção holandesa, Memphis Depay com um olhar para o Corinthians, porque de volta à seleção de seu país, Memphis concedeu uma entrevista exclusiva à ESPN e a gente confere agora o que ele falou, inclusive falando bem do futebol brasileiro. Olha aí. Ja, zoiets sprak me aan. Natuurlijk zit er risico aan. Ja. Je komt daar en de competitie. In ieder geval, de club was ver in de competitie. Je weet niet wat je moet verwachten. Je weet niet. Ja, je hebt wel een gevoel en je hoort van wat de grootte is van zo'n club. Maar ja, je weet niet hoe de structuur in elkaar zit. Je weet niet, je kent de competitie niet. Maar uiteindelijk toch die stap gemaakt. Ik vind Brazilië top 5. Ja. En puur op basis van talent, strijd, fysiek en de omstandigheden waar je daarin speelt. Dus of het nou weer is, bijvoorbeeld na elke wedstrijd, wij moeten voor de wedstrijd wegen en na de wedstrijd op de weegschaal staan. Ik val 3 kilo af na de wedstrijd, dus ik ben in 90 minuten raak ik 3 kilo kwijt, omdat het gewoon warm is. Ik denk dat het de aankomende jaren alleen maar groter kan worden. En je ziet ook natuurlijk altijd dat de talenten daaruit worden gepikt en dan naar Europa komen. Maar voor mij persoonlijk vond ik het, was ik surprised en vind ik het ook gewoon
bij mijn journey passen. Stadions zitten vol. Eerlijk gezegd, ja, ik heb voor 100.000 man gespeeld, of het nou Camp Nou is of 80.000 in Old Trafford, maar wat je daarmee maakt is compleet anders. Dat iedereen zag toen ik de overstap had gemaakt naar de Braziliaanse competitie, Corinthians, dat ze dachten wat gaat Memphis doen. Ja. Relegation zone. En binnen 2 maanden draaiden we het helemaal om. Dus uiteindelijk denk ik dat het aan de voetbalkwaliteiten ligt, dat de bondscoach dat ook wel eens een keer wil zien van dichtbij. En die keuze heeft gemaakt om naar Brazilië te komen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Elke keer als ik kom melden bij Nederlands elftal, dan heb ik een extra drang. Er zijn altijd mensen die van waarde ben. Natuurlijk heb ik een tijdje niet erbij gezeten. Maar ja, in de tijd dat ik er niet bij heb gezeten, heb ik niet het gevoel gehad dat ik onderdoe aan wat er nu staat. Dus, ja. Tá aí, a gente vê, como se diz, Memphis amarradão em jogar no futebol brasileiro, tá feliz aqui, mas parece querer convencer também os conterrâneos, né, os holandeses ou quem assistiu a entrevista, essa preocupação em mostrar como o futebol brasileiro é bom, né? E até no final falando, não me sinto inferior por jogar na Liga Brasileira, mas ao mesmo tempo coloca lá, entre as 5 principais ligas do Brasil. O que você achou da entrevista, Elton? Eduardo está tão acostumado a ouvir o Memphis falar inglês e muitas vezes arranhar no português que até esquece que ele é neerlandês, né? Que ele é holandês e que fala holandês. E a gente tá aqui, nossa, ele fala holandês tão bem, obviamente, né? Mas é muito adaptado já ao futebol brasileiro. E eu acho que cada vez em que o Memphis fala sobre o Brasil, nota-se uma coisa genuína nas palavras dele, né? Porque o Memphis, a gente tem falado muito de jogadores que chegam no Brasil, muitas vezes já com carreira consolidada e não rende tão bem, mas nos últimos anos a gente tem tido exemplos bem positivos, né? Principalmente de caras que nunca jogaram aqui. O que o Luis Soares fez no Grêmio é para se aplaudir de pé, né? Jogou lesionado muitas vezes. O que o Memphis tem feito no Corinthians, por mais que tenha oscilado, e é uma oscilação natural de um jogo coletivo que estava se consolidando, ele tem sido importantíssimo para essa equipe. E eu acho que a adaptação dele ao Brasil, não ao futebol brasileiro, eu acho que se adaptar ao jogo, o bom jogador consegue se adaptar, mas se adaptar ao Brasil, ele vive na maior cidade do país, ele vive numa cidade que tem uma cultura diversa, ele é jogador de um clube que tem uma torcida gigantesca, então ele sabe o tamanho, né, de tudo onde ele está inserido e conseguiu se inserir muito bem nesse sentido. Eu acho muito bom para o futebol brasileiro, inclusive, quando você tem um cara que joga numa seleção europeia de ponta, como a Holanda, né, e é convocado jogando no Brasil. Eu acho que isso traz também, talvez, para o mercado internacional, algo que o futebol brasileiro busca há muito tempo, né, que é estar entre os protagonistas das grandes ligas, né, do futebol mundial. E ele cita o Brasil entre as 5 maiores. Então, acho que é um baita cartão é um baita cartão postal, né? O Memphis no futebol brasileiro. É uma baita entrevista também quando ele fala sobre o futebol e a cultura do Brasil, justamente para que se quebre essa questão, né, de muitas vezes o jogador não vem para cá por achar a liga mais fraca. E a gente tem percebido que muitas vezes times medianos no futebol brasileiro, em termos de elenco, conseguem até chegar em semifinais de Libertadores, chega longe em Sul-Americana, são equipes poderosíssimas. Então eu acho que o Memphis está adaptadíssimo para a alegria da torcida do Corinthians, para a alegria da Maria Eugênia, inclusive, né? Torcedora do Corinthians, fã do Memphis, fã da Tamires. Eu acho que o torcedor do Corinthians está muito feliz, né, com o Memphis aqui no Brasil.
Pois é, por exemplo, o passe que ele dá para o Yuri Alberto no jogo contra o Palmeiras, na primeira final do Paulistão, é de craque, né? É de quem conhece. Realmente, às vezes, em um lance ele pode fazer diferença no jogo e é bem bacana o comandar essa oportunidade, convocá-lo, vir aqui ao Brasil, conferir de perto as condições do Corinthians, como está o Memphis Depay por aqui, e convocá-lo para a seleção da Holanda. Acho que é um processo bem bacana. Até essa propaganda lá na ESPN, a ESPN é muito forte na Holanda também, e a gente viu o papo bem interessante e que serve para divulgar também a Liga Brasileira na Europa. Abraço a todos que acompanham o Sport Center. A terça-feira começou com um trabalho extra para a turma da manutenção do Palmeiras, que teve de pintar os muros e a bilheteria do Allianz Parque, que amanheceram pichados. A pichação cobrava reação do time que perdeu o primeiro jogo para o maior rival na final do Campeonato Paulista em casa. Os torcedores que picharam o clube mencionaram uma frase do técnico Luiz Felipe Scolari, que em 2000, depois de perder o primeiro confronto para o Corinthians na Libertadores, numa conversa com os jogadores nos vestiários, exaltou que era preciso ter raiva do rival. A frase vazou de uma conversa particular com os jogadores nos vestiários. O nome do Felipão também foi citado nas pichações. O Palmeiras trata esse protesto como um ato de vandalismo, não uma manifestação significativa da torcida. Inclusive, o clube tenta identificar os torcedores que picharam o clube através de imagens de segurança. Se conseguir alguma imagem desses torcedores, o Palmeiras vai encaminhar para a polícia. De qualquer forma, é uma pressão a mais para o time que perdeu o primeiro jogo em casa na final do Campeonato Paulista e precisa reverter essa situação na casa do rival. O Palmeiras busca o tetracampeonato estadual inédito. Bora, Fiel, com as últimas informações do Coringão aqui para vocês. E a bomba que saiu foi uma revelação aí numa entrevista exclusiva de André Cury, empresário de Yuri Alberto e de vários outros jogadores famosos aqui do Brasil, como Dudu, ex-Palmeiras e agora no Cruzeiro. Ele revelou que o Yuri Alberto recebeu propostas de 30 milhões de euros, algo em torno ali de 186 milhões de reais, e o Corinthians recusou. O Timão que tem uma dívida aí com o empresário, não só com ele, mas com vários outros, e ele declara, abre aspas, o Yuri veio jogar no Corinthians de graça. O Corinthians gastou R$0. Eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros, 186 milhões de reais. E só com essa proposta, ele já me pagava, ele e o Corinthians, e ainda ganhava dinheiro. Então o Timão aí ele revelou que propostas grandiosas veio para Yuri Alberto, entre eles alguns clubes ali do futebol inglês e da Itália, como foi relatado em toda a final da temporada ali do ano passado, todo mundo achando que o Yuri Alberto ia sair do Corinthians, e também o Betis da Espanha foi um dos interessados. Então ele não rejeita o Yuri sair na janela desse meio do ano, até porque o jogador foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, dividindo a artilharia lá no ano passado e também o maior artilheiro do Brasil. Yuri Alberto aí entre a categoria de jogadores sub-23, ele é um dos que está em mais destaque na artilharia aí de todo o mundo, e com isso ele está sendo visado por vários clubes. E essa veio como bomba aí o Coringão rejeitando uma proposta nada mais nada menos de quase 200 milhões de reais pelo nosso camisa 9. E uma das decisões também que contribuíram para isso foi o próprio Yuri Alberto, que desejou ficar no Corinthians. Todo mundo viu nas entrevistas recentes, né, no final da temporada passada para o começo dessa, que ele falou que queria ficar no Corinthians para marcar o seu nome. Só marca nome ganhando título. Yuri Alberto aí com propostas milionárias. Será que vai deixar a gente no meio do ano, Fiel? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E a CBF, Fiel, mudou a data de estreia do Timão no Campeonato Brasileiro. Na noite dessa terça-feira, a entidade confirmou a alteração em relação ao jogo que a gente vai ter com o Bahia. É lá na Arena Fonte Nova, válido pela primeira rodada do Brasileirão. O Timão entraria em campo no dia 29 às 6h30, isso seria num sábado, e a data foi alterada para o dia 30, domingo, às 8 horas da noite. Então o Corinthians ganha aí mais de 24 horas de descanso. O Timão que enfrenta o Palmeiras na quinta-feira. Quinta-feira está marcado a finalíssima, e aí o Corinthians já
quinta, sexta, sábado. No sábado já enfrentaria o Bahia fora de casa lá na Fonte Nova e a data foi alterada de sábado para domingo à noite às 8 horas. Então o Corinthians vai ter sexta e sábado aí para descansar depois da finalíssima e atuar contra o Bahia na estreia do Brasileirão no domingo. E na quarta-feira já inicia sua estreia ali na Sul-Americana no dia 2 contra o Huracan na Neoquímica Arena. E aí, Fel, achou bom essa alteração do Brasileirão? Isso com certeza vai dar uma folguinha a mais ali, 2 dias a cada jogo para o Corinthians descansar e se preparar para essa estreia no Brasileirão e em seguida na Sul-Americana. E Ranieri que ignorou folga do Timão e foi treinar no CT Joaquim Grava. Ele tá com fome de título, tá com fome de se manter como titular dessa equipe. Ele que recuperou a titularidade, veio muito bem no final do ano passado, depois perdeu essa titularidade no início do ano e agora retomou e vencendo o titular absoluto de Ramon Dias ao lado de Carrillo e também José Martínez ali formando aquele trio de volantes ali, Garro na ponta desse losango. Ele ignorou a folga concedida, o Timão que teria folga nessa segunda e terça, na verdade tem essa folga na segunda e terça, somente Ranieri que decidiu treinar nessa terça-feira e abdicou da sua folga. Timão que volta ali a se reapresentar na quarta-feira para iniciar os preparativos para a segunda partida contra o Palmeiras. Ranieri também ele postou a seguinte frase, né, nas suas redes sociais: "No days off", 100 dias de folga na tradução do inglês para o português aí. Então Ranieri aí com sede de título, sede de se manter na titularidade e de se preparar ao máximo aí para essa reta de decisões. O Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras nessa finalíssima, mas já tem logo a estreia no Campeonato Brasileiro, é muito importante começar bem, e já estreia na Sul-Americana e depois do fracasso da Libertadores, toda a Fiel espera por uma grande resposta agora na Sul-Americana, que vai ser o campeonato que a gente vai ter pela frente. É isso tudo no vídeo de hoje, Fiel. Então se você gostou, já deixa o like aí que ajuda o nosso trabalho demais aqui no YouTube e também se inscreva aí no canal e já ativa o sininho porque vai ter sorteio de camisa assim que a gente bater os 20 mil inscritos. Estamos chegando lá. Até o próximo vídeo. Valeu!